Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do primeiro congresso online da Advocacia Baiana. Esse é o painel 2, com o tema Os Impactos Financeiros de uma Reforma Tributária. Meu nome é Ivalmar Garcês, sou advogado formado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, pós-graduado em Metodologia e Gestão do Ensino Superior e presidente da subseção de Vitória da Conquista da Ordem dos Advogados do Brasil. Dou minhas boas-vindas aqui aos palestrantes de hoje, Dr. Oscar Mendonça, Dr. Tiago Assis, doutora Camila Magnavita e doutora Evani Santos. E antes de passar a palavra para nossos palestrantes de hoje, eu queria aproveitar o momento para parabenizar o AB Bahia por esse evento, pela organização e realização desse evento, que demonstrou que mesmo nesse período de pandemia, com tantas limitações e tantas dificuldades criadas à advocacia e aos eventos científicos, se demonstrou que foi possível contornar esses problemas e hoje temos aqui a advocacia de todos os cantos da Bahia representada. Então, meus parabéns ao nosso presidente Fabrício, nossa diretoria e todos os organizadores. Lembro a todos que esse painel terá duração de 1 hora, tempo este que será dividido entre os palestrantes. E, sem mais delongas, passo a palavra para Oscar Mendonça, que é advogado, professor titular pela Unifacs, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, membro do Conselho de Assuntos Fiscais da FIEB e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Bahia. Com a palavra, então, o doutor Oscar Mendonça. Obrigado, Ivalmar. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, meu agradecimento à OAB por esse convite, e o faço em nome de Hermes Hilarião, que está à frente da coordenação desse evento, que já é um sucesso. O tema da reforma tributária é um tema palpitante, é um tema, não poderia ter tema mais atual do que esse, foi muito bem escolhido. Como eu sou o primeiro a falar, eu vou rapidamente dizer a vocês como é que está o cenário da reforma tributária no país. Nós temos 3 propostas de reforma tributária no Congresso Nacional. Nós temos a PEC 45, foram 2 ano passado. A PEC, proposta de emenda constitucional, então prevê, portanto, alterar o nosso sistema tributário na Constituição. A PEC 45 de 2019 e a PEC 110 de 2019. Essas 2 PECs, a primeira está na Câmara dos Deputados, a segunda nasceu e está no Senado Federal. A primeira, a 45, ela prevê a criação do IBS, a segunda, a 110, do CBS, uma questão mais de nomenclatura, vocês vão ver. A PEC 45, ela propõe a extinção de 5 tributos para a criação em substituição, o IBS. Os 5 tributos seriam extintos: é o IPI, o PIS, a COFINS, ICMS e ISS, e aí criaria-se uma espécie de IVA, um imposto sobre valor agregado, à semelhança do que temos na Europa. Um imposto não cumulativo, com alíquotas uniformes para todos os bens e serviços, mas podendo cada ente federado fixar sua própria alíquota. É uma tributação plurifásica, como é típica desse tributo,
mas com cobrança no destino e não na origem, como é o nosso ICMS hoje. Seria um imposto de competência federal, mas com distribuição da arrecadação partilhada entre os entes da federação. Se prevê a eliminação de todos os benefícios fiscais, isso mesmo, para nosso desespero aqui no Nordeste, benefícios fiscais não só regionais, mas setoriais também da economia, mas preserva o Simples Nacional, que para nós, na advocacia, é super importante, e nós vamos ver isso mais adiante. É previsto uma transição da partilha dos recursos em 50 anos. A PEC 110 ela prevê a extinção de 9 tributos: IPI, IOF, CSLL, PIS, COFINS, Salário e Educação, CID Combustíveis, ICMS e o ISS também. E a criação do que se está chamando de um IBS dual, seria o IBS federal e subnacional. Acaba também com os incentivos fiscais, todo tipo de isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, e criando apenas uma exceção para alimentos, medicamentos, transporte público, bens do ativo imobilizado, saneamento, educação, saúde e logística. É um projeto que compartilha de vários conceitos da PEC 45, a mesma ideia de base ampla de incidência, creditamento financeiro e não físico, uma luta que é bastante antiga também, do cálculo por fora do tributo, da receita para o estado de destino e a criação de um imposto seletivo. A transição, nesse caso, da PEC 110 seria, transição na partilha dos recursos, seria em 15 anos. Essa 110 também fala da incorporação da contribuição sobre lucro líquido, CSLL, ao imposto de renda, passaria a ter alíquotas ampliadas, transferência também da competência do imposto de transmissão causa-mortes e doações do Estado hoje para a União, mas com toda a receita destinada aos municípios, e a ampliação de hipóteses de incidência do IPVA, que passaria a alcançar aeronaves e embarcações, que no nosso entender já alcançaria, mas a verdade é que não é cobrado a IPVA desses veículos. Por outro lado, temos, então, a proposta do governo federal, que foi apresentada pelo ministro Paulo Guedes, e ela pressupõe a realização de uma reforma tributária de forma fatiada. Essa primeira fase foi apresentada agora há pouco, em julho desse ano, através do PL 3887. Ela prevê a criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, com características semelhantes ao IBS da proposta da PEC 45 e da PEC 110, porém com a aplicação de uma alíquota, caiam para trás, de 12%. E a extinção apenas de 2 tributos, PIS e COFINS. Prevê a incidência sobre receita bruta, apurada na venda dos bens e dos serviços, e também sobre importações. Também em regime não cumulativo. A base de cálculo da CBS não teria a inclusão de outros tributos, que foi tema de discussão, está sendo ainda de discussão no Supremo Tribunal Federal. Agora, o governo, apesar de ter dito, logo quando lançou esse PL, em visita à Câmara dos Deputados, apesar de ter dito que ele se acoplaria às 2 PECs existentes no Congresso, ele já ultimamente recua no apoio que daria a essas PECs, já se associando a uma outra proposta, uma proposta do chamado Simplifica Já. Esse Simplifica Já ele vai numa linha de fundir o PIS e COFINS e criar regras nacionais claras que evitem guerra fiscal em face do ICMS e do ISS existentes hoje, né? Então, portanto, não se acabaria com o ICMS nem com o ISS. O texto do Simplificar Já unifica
também unifica o sistema de notas fiscais de estados e municípios. Acredita ele que, e é verdade, facilitaria bastante a arrecadação e distribuição de recursos, e estabelece desoneração parcial da folha de salário de empresas que tiverem uma maior massa salarial. É um breve resumo do cenário existente hoje. Eu queria fazer aqui algumas colocações que dizem respeito mais ao nosso interesse. É consenso hoje no nosso país que nós precisamos de uma reforma tributária, é consenso de que o sistema tributário precisa ser enxugado, precisa ser simplificado, que devemos buscar um menor conflito entre os entes federativos, mas será, e aí minha provocação inicial, será que a solução passa por uma reforma tributária ampla, como se está propondo, principalmente nas propostas das PECs, que mexa de forma radical nas materialidades, que altere sobremaneira as competências tributárias que estão incertas na nossa Constituição. Constituição essa que tem uma estrutura rígida, de difícil alteração. Para simplificar a nossa legislação, me parece que nós teríamos que atacar, como o pessoal do Simplifica já diz, teríamos que atacar, antes de mais nada, os problemas pontuais que geram o problema do cipoal legislativo que se quer simplificar. Né? Boa parte desse cipoal é gerado pelo Poder Executivo, exatamente por quem quer fazer a reforma, por quem pede essa reforma. Poder Executivo, obviamente, das 4 esferas federativas, não escapa aí ninguém: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Por quê? Porque com a emissão de atos seus infralegais se traz o tempo todo, isso é quase que diário, textos extensos, complexos, no mais das vezes, não refletindo o que buscou o legislador, mas, muito pelo contrário, com a intenção apenas de arrecadar mais. Um exemplo disso é o contencioso no PIS e COFINS. Praticamente todo o contencioso do PIS e COFINS, que é imenso e que se fala muito como, inclusive, uma premissa para a necessidade de simplificação, ele está limitado à discussão da possibilidade ou não de um determinado insumo poder gerar ou não crédito. E pasmem que todo esse contencioso é gerado apenas por um dispositivo de uma instrução normativa. Não é, portanto, nada referente à Constituição, nada referente às leis, mas sim de um dispositivo único que foi trazido numa instrução normativa e passou a desvirtuar todo o sistema de cobrança de PIS e COFINS. Um outro exemplo é a constatação que a própria Receita Federal tem de que há várias obrigações acessórias que precisam ser rediscutidas por causa da sua não serventia. E também se reconhece hoje que há muitos casos de superposição de obrigações acessórias. A Receita Federal propõe conversar, inclusive, com estados e municípios para tentar enxugar, e eu assisti uma palestra na Receita Federal em que se diz que pelo menos 40%, imaginem só, das obrigações acessórias poderiam ser, por causa desses 2 problemas, desses 2 motivos aí, poderiam ser, portanto, extirpadas. O que fica aparecendo cada dia mais claro que atrás dessa proposta de reforma tributária o que há é uma agenda oculta, que é o aumento da carga tributária, escondida sob um discurso de que é preciso simplificar. Por falar em discurso, embasante dessa proposta ou dessas propostas de reforma tributária, é fácil reparar naqueles que pregam a necessidade premente de uma reforma tributária um certo exagero quando se diz, por exemplo, que
no país, no ICMS, se tem tantas leis quanto o número de estados, 27. Tem tantas leis de ISS quanto o número de municípios, 5.570 municípios, 5.570 leis. Ora, quem milita na área tributária sabe que essas leis, tanto do ICMS quanto do ISS, elas têm um padrão único estabelecido em leis complementares nacionais. E poucas distinções elas guardam entre si. Os conflitos de competência eles são pontuais e podem, obviamente, ser resolvidos com uma intervenção legislativa cirúrgica nas leis complementares. São leis complementares de âmbito nacional. Aliás, uma de suas funções prevista no artigo 146, inciso 1 da Constituição, que é o de prevenir conflitos de competência. Não é demais lembrar aqui o professor Geraldo Taliba, ele dizia que isso está nos anais do Congresso, eu descobri num livro dos anais do Congresso, chamado lá para discutir uma proposta na década de 70, se não me engano, de reforma tributária, e ele dizia, olha, toda reforma tributária ela vem junto com aumento de carga tributária e, portanto, temos que tomar todos os cuidados. E ele dizia também, e isso eu ouvi em sala de aula, o sistema tributário ele necessariamente será complexo. Esqueça uma simplificação absoluta. Por quê? Porque e ele dizia, será complexo, mas não precisa ser complicado. E dizia que necessariamente complexo porque lida com vários signos de riqueza que serão tributados e com inúmeras diferenças entre as várias classes de contribuintes. Hoje, a Receita Federal, todos nós sabemos, ela trabalha com alto grau tecnológico e essa tecnologia em constante evolução, mas ainda assim o discurso é de que não podemos ter mais que uma alíquota na CBS, sob pena de não conseguir simplificar o sistema. Balela. Os textos nas propostas apresentadas, esses sim são extremamente complexos, sem falar de que causam uma disrupção no sistema atual e vai fazer com que percamos boa parte da doutrina e da jurisprudência construídas ao longo de mais de 50 anos que temos do sistema tributário que hoje está plasmado na nossa Constituição. Outro ponto a se destacar é que não haveria momento pior que o escolhido, porque vivemos para fazer uma reforma tributária. Né? Vivemos uma pandemia. Essa pandemia trouxe uma das crises mais sérias dos últimos tempos no mundo, né? Muitas incertezas quanto ao futuro. As pessoas e as empresas já estão extremamente fragilizadas. É como querer, no momento em que você está doente, está com desafio de sobrevivência pela frente, fazer uma reforma em sua casa. É aquele momento que você vai escolher? Óbvio que não. O impacto da reforma tributária que hoje se desenha no Congresso Nacional, por qualquer uma dessas propostas, ele é perverso para o setor de serviços, em razão da sua própria lógica operacional, baseada num tributo não cumulativo com a tomada de créditos em função de insumos agregados ao longo da cadeia de comércio e de mercadorias e serviços, e vem ainda associado com aumento de alíquota brutal. Hoje pagamos, no PIS e COFINS, que seria depois transformado nessa CBS, 3,5%, 3,65% no regime cumulativo, que é o nosso, né, da nossa atividade, ou de 9,25% no regime não cumulativo. E iríamos para 12%, quer dizer, um aumento absoluto, em termos de alíquota, de 228%, se nós não considerarmos créditos a serem tomados em razão dos insumos adquiridos dos fornecedores, mas que, no nosso caso, é praticamente nenhum. Já estou desculpa pela indelicadeza. Já estou concluindo. Ocorre que o setor de serviço, a maior parte dos gastos é de mão de obra, sendo que, no nosso caso, piorou. No nosso caso, é conhecimento. É conhecimento, é inteligência,
praticamente nós só temos uma secretária, né? E que também não gera crédito, portanto. Então, dizer que mas são neutros, você vai poder passar isso para o seu cliente e, portanto, o cliente sabe que pode aproveitar esse crédito e aí neutraliza o problema. Não é verdade. Nós temos hoje uma grande competição e vai ser muito difícil, portanto, essa sustentação. Eu agradeço e me reservo para os debates. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Oscar Mendonça. Vou passar a palavra, então, à doutora Camila Magnavita, advogada tributarista, especialista em Direito Tributário pelo IBET, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Bahia. Doutora Camila, por favor, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de parabenizar a OAB Bahia, na pessoa do nosso presidente, Dr. Fabrício Castro, pela realização desse grande evento. Gostaria também de agradecer, na pessoa do Dr. Hermes Larião, a todos os envolvidos na organização desse evento, pelo convite que me foi feito para estar aqui hoje. Cumprimento também os colegas de mesa, Dr. Ivalmar, Dr. Evani, Dr. Tiago e especialmente a Dr. Oscar Mendonça, pessoa, advogado que eu tanto estimo e admiro. É uma honra para mim estar com vocês aqui hoje. Bom, não é novidade para ninguém que o Brasil ele tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Mas não é só com a alta carga tributária que nós, brasileiros, nos preocupamos. Além de tributar muito, o Brasil ele tributa mal, de forma desigual e injusta. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que 50% da nossa carga tributária ela incide sobre o consumo e apenas 22% incide sobre o patrimônio e a renda. Diferentemente do que ocorre com a tributação incidente sobre a renda, que incide progressivamente com mais peso à medida que a renda do contribuinte aumenta, na tributação sobre o consumo, o valor a ser pago incidente sobre cada mercadoria e cada serviço consumido é sempre o mesmo. E isso faz com que o nosso sistema ele seja extremamente regressivo, o que significa dizer que os mais pobres pagam proporcionalmente mais tributos do que os mais ricos. Só a título ilustrativo, a Oxfam Brasil, em 2019, no ano passado, ela criou uma ferramenta designada de O Valor do Seu Imposto. É uma ferramenta online e, através dela, é possível saber quanto de tributo se paga a partir de quanto seja a renda mensal do usuário. Através dessa ferramenta, chegou-se à conclusão que os mais pobres, eles chegam a comprometer 25% dos seus rendimentos com o pagamento de tributos, enquanto que os mais ricos comprometem apenas 7%. A regressividade do nosso sistema tributário é fator que contribui para a perpetuação do grande abismo social existente no nosso país, que, segundo o relatório de desenvolvimento humano divulgado pelo Programa das Nações Unidas em 2019, ocupa o lugar de 7º país mais desigual do mundo. Por isso, para que tenhamos um sistema tributário mais justo, uma das ferramentas importantes é que diminuamos a tributação sobre esse consumo e aperfeiçoemos, aumentemos a tributação sobre essa renda e sobre o patrimônio. Bom, recentemente o governo federal, ele divulgou a primeira fase das 4 fases de sua proposta de reforma tributária e anunciou que a terceira fase ela terá por objetivo fazer mudanças na legislação do imposto de renda. No que diz respeito ao imposto de renda da pessoa física, objeto da minha explanação hoje, já foram antecipadas que algumas mudanças podem vir a ser feitas. A primeira delas diz respeito à atualização da nossa tabela do imposto de renda. E esse é um tema que há muito é discutido, porque a nossa tabela do imposto de renda ela não é atualizada desde 2015. Na verdade, desde 1996, a inflação acumulada ela não é repassada integralmente para a nossa tabela do imposto de renda. O científico ele fez um cálculo e chegou à conclusão de que a defasagem da nossa tabela ela chega ao percentual de 103,5%. Para vocês terem uma noção, caso a nossa tabela do imposto de renda ela fosse atualizada devidamente,
a faixa de isenção mensal do imposto de renda, ela seria no montante de R$ 3.881,15, enquanto hoje ela é de apenas R$ 1.903,99. E somente possui esse valor quando já existem estudos, como, por exemplo, o realizado pelo DIEESE, que em dezembro de 2019 chegou à conclusão de que o valor mínimo para que o contribuinte possa manter a sua subsistência e a subsistência de sua família é o valor de R$ 4.342,57. A não atualização da tabela do imposto de renda é um absurdo por diversas razões, mas principalmente quando se observa a faixa de isenção e a razão de ser dessa faixa, que é justamente a de não tributar aqueles recursos que são necessários para a manutenção da subsistência, da vida digna, do mínimo existencial do contribuinte e da sua família. Não se pode esquecer que a Constituição Federal ela outorgou competência para que a União pudesse instituir o imposto de renda, mas ela estabeleceu limites ao exercício dessa competência. A tributação do imposto de renda não pode desrespeitar princípios constitucionais, como o princípio da capacidade contributiva. A tributação do imposto de renda não pode desrespeitar direitos fundamentais do cidadão, como direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito ao lazer, entre outros. Em outras palavras, a tributação do imposto de renda não pode incidir sobre aquilo que é destinado à manutenção do mínimo vital do contribuinte e de sua família. E hoje, nós vivemos em um cenário em que incide imposto de renda sobre aquilo que não é renda, em uma clara violação à nossa Constituição. A gente vê por aí o ministro da Economia defendendo que a atualização do imposto de renda, talvez ela não devesse ser feita, porque levaria a um aumento da faixa de isenção e isso teria um impacto arrecadatório muito grande. Esquece ele, ao meu ver, que essa medida ela não está, ou pelo menos não deveria estar, submetida aos juízos de conveniência e oportunidade do Executivo. Ela não deveria estar submetida à vontade política do nosso Congresso Nacional. Ela visa corrigir injustiças e atender ao quanto disposto na nossa Constituição e, portanto, ela deve ser realizada, sobretudo quando se propõe a fazer uma reforma tributária. Ao meu ver, então, essa é uma medida que é muito importante para que a gente possa melhorar a justiça fiscal do nosso país. Outro ponto que é muito importante quando a gente fala da nossa tabela do imposto de renda diz respeito ao grau de progressividade da nossa tabela, que é muito baixo hoje. Nós temos apenas 5 faixas, enquanto que poderíamos ter mais faixas, com mais alíquotas, inclusive alíquotas mais altas, incidindo progressivamente com mais peso à medida que a renda do contribuinte aumentasse. Essa seria muito importante para chamar mais a participação os maiores detentores de riqueza, aumentando a carga tributária sobre quem possui mais e possibilitando a diminuição da carga tributária sobre aqueles que mais precisam. Há hoje, por parte de muitos, uma certa resistência a aumentar a alíquota do imposto de renda para patamares muito elevados, pois defende-se que isso poderia estimular o fenômeno da pejotização e desestimular a formalização de relações trabalhistas, tendo em vista toda a carga tributária que já existe, já incide sobre essa folha de salários. No entanto, uma das propostas do governo é justamente a de desonerar essa folha de salários, de reduzir a contribuição patronal sobre ela incidente, de modo que eu entendo que isso reforça a necessidade de que essa medida ela seja pelo menos avaliada e considerada pelos nossos governantes. No entanto, até o presente momento, o governo apenas falou em reduzir a alíquota de 27%, em estudar, reduzir a alíquota de 27,5%, que é a alíquota máxima hoje, para o percentual de 22% ou 25%, mas nada se fala quanto essa necessidade ou estudo nesse sentido de melhorar a progressividade, de aumentar a progressividade da nossa tabela, medida que também seria muito importante para se alcançar uma maior justiça fiscal.
Outra medida que é ventilada e que está sendo avaliada pelo governo é propor a extinção ou a redução da possibilidade de dedução com despesas de saúde e educação da base de cálculo do imposto de renda. Deduções essas que, na linha do que expus aqui, visam concretizar direitos fundamentais à saúde e à educação dos cidadãos. Existe um estudo muito interessante, que é um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Esse estudo ele tem o objetivo de verificar, entre os 30 países com maior carga tributária, se os valores arrecadados com a tributação, eles estão retornando para a sociedade através de prestação de serviços públicos de qualidade, visando melhorar o bem-estar da população. Desde que esse estudo começou a ser feito, e o que acontece há 8 anos, o Brasil ele ocupa o último lugar dessa colocação. Ele ocupa a 30ª colocação, demonstrando que o Brasil, entre esses países, é o país que menos transforma tributos em benefícios para a coletividade. Esse estudo demonstra que não há um compromisso efetivo do nosso país de realizar um investimento na qualidade de vida da nossa população. E essa ausência de investimento reflete na qualidade da nossa saúde pública e na nossa educação pública hoje. Acho que no que diz respeito à educação, sobretudo à educação básica, existe um consenso da baixa qualidade da educação. No que diz respeito à saúde, a pandemia, apesar de trazer à luz a importância da existência do nosso sistema único de saúde, ela também demonstrou muitas de suas fragilidades decorrentes de investimentos escassos e mal geridos. E enquanto essa realidade não é modificada, enquanto não há um investimento maior nessas áreas, o cidadão que já sofre com essa alta carga tributária, ele se vê obrigado, muitas vezes, sempre que possível, a recorrer na iniciativa privada para buscar serviços, a recorrer à iniciativa privada para buscar pela prestação de serviços de saúde e educação com a maior qualidade. E é por essa razão que a política de dedução, pelo menos diante do atual cenário, com despesas de saúde e educação da base de cálculo do imposto de renda, ela não é um simples benefício que é concedido aos contribuintes. Ela é uma medida que visa concretizar o quanto estabelecido pela Constituição Federal. Por essa razão, eu entendo que, pelo menos hoje, extinguir ou reduzir a possibilidade de dedução de despesas de educação, que hoje já é limitada, e das despesas de saúde, da base de cálculo do imposto de renda, ela fere direitos fundamentais do cidadão. Não se pode esquecer que existem muitas formas de simplificar, racionalizar e melhorar o nosso sistema tributário sem afrontar a nossa Constituição Federal. O slogan da reforma tributária do governo federal de que quando todos pagam menos, pode parecer muito bonito, mas é muito perigoso se levado a efeito, sem o devido respeito aos limites ao poder de tributar, sem o devido respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Camila. Passo a palavra, então, para o doutor Tiago Assis, que é especialista em Direito do Estado pela UFBA, mestrando em Políticas Sociais pela UXAL, pesquisador bolsista da FAPESB, conselheiro e presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças Públicas da OAB. Por favor, doutor Tiago. Obrigado, Valmar. Primeiramente, quero agradecer à OAB pelo convite, na pessoa do presidente Fabrício e do nosso tesoureiro Hermes Hilarião, e parabenizar a OAB pela realização do evento, o que estendo a toda a diretoria. E dizer que é uma honra poder participar dessa mesa, né, tão qualificada, e que, portanto, engrandece ainda mais o debate. Bem, imaginando que doutor Oscar, doutora Evani e doutora Camila iriam esgotar o tema, eu procurei um enfoque um pouco diferenciado. Então, eu vou dividir minha fala em duas partes. Vou traçar aqui um raciocínio histórico e, em seguida, vou fazer um raciocínio crítico sobre a funcionalidade dessa receita pública brasileira, né, que é o tributo. Então, a começar pelo raciocínio histórico, é preciso que a gente compreenda
as razões pelas quais nós chegamos até aqui. E no ano da independência do Brasil, é preciso destacar que nosso sistema tributário ele se reduzia basicamente aos impostos aduaneiros, de modo que a alíquota do imposto de importação era de 15%, né, para Portugal e Inglaterra e de 24% para as demais nações. E o imposto de exportação respondia por uma menor fatia, haja vista que a alíquota desse tributo era de apenas 2%. Em seguida, né, com a expiração do tratado celebrado entre o Brasil e Portugal e Inglaterra, as demais nações passaram também a recolher o imposto de importação, não mais sob a alíquota de 24%, sim de 15%. Bem, isso criava um grande problema, que era o de financiamento da máquina administrativa brasileira. E o que é que o Brasil faz para sanar esse problema? Contrai uma dívida de 1 milhão de libras, né, moeda ainda corrente vigente na Inglaterra, junto ao mercado de capitais da City Londrina, com juros de 5%. Somando-se a essa dívida contraída, o Brasil ainda contrai mais 2 milhões para pagar uma dívida da coroa portuguesa assumida naquele período de transição do Brasil colônia para o Brasil independente e império. Bem, ainda na década de 1820, a década da nossa independência, ficaria evidente, né, que o que se planejava era um verdadeiro saque aos cofres públicos por meio do processo de endividamento. E aí o Brasil celebra uma aliança com o capital financeiro de Londres, né, o que foi chancelado pela elite econômica brasileira, representada na época pela Câmara dos Deputados. Por que essa afirmação? Porque em 1827 o Brasil teve a oportunidade de aprovar um projeto de lei que tributava 10% dos lucros de capitais privados. É possível imaginar, pelo histórico do nosso país, que esse projeto foi devidamente engavetado. Bem, esse breve relato histórico evidencia uma chaga do nosso sistema tributário nacional, qual seja a regressividade fiscal. É um sistema que onera a classe média, onera o trabalhador brasileiro, onera o sistema empresarial produtivo do país, indústria e comércio, destacadamente de pequeno e médio porte, mas privilegia a elite econômica, destacadamente o capital de grande porte e, em especial, o de caráter especulativo. A título de exemplo, em 27 de dezembro de 1996, o que é bastante comum no nosso histórico, no apagar da luz do exercício financeiro, é publicada a Lei Federal 9.249, que, no artigo 10, isenta o grande capital da tributação sobre lucros e dividendos. O sistema tributário nacional, assim, ele revela sua sanha arrecadatória sobre o consumo, enquanto que o capital parasitário é premiado com a isenção fiscal. Por que eu digo isso? A partir dos dados. 7% da nossa carga tributária hoje incide sobre o consumo das famílias brasileiras. E 60% do nosso PIB é produzido por esse consumo das famílias brasileiras. O que é que nós temos? Nós temos 34% de média do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido nas empresas. No entanto, o capital especulativo e financeiro paga de 15% a 22% de imposto de renda na renda fixa, né? Os títulos públicos são exemplo disso. E isenção, vale lembrar, nas letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Não é preciso lembrar que somente tem condições de investir no título do Tesouro Nacional e em demais ativos financeiros quem reúne as condições de poupar. E essa não é a realidade de boa parte da classe média brasileira, não é a realidade de boa parte da classe trabalhadora brasileira, que cada vez mais está estrangulada e frequentadora dos órgãos de proteção ao crédito. Outro exemplo da distorção do nosso sistema tributário reside na tributação sobre o patrimônio, como Camila bem destacou agora há pouco. Para que se tenha uma ideia, somente 1,40% do nosso PIB corresponde à tributação sobre o patrimônio, que significa dizer que 4,18% de toda a arrecadação tributária no país é sobre o patrimônio. No entanto, países que ninguém aqui duvida de que são capitalistas
tem uma representatividade em torno de 10% ou mais da arrecadação tributária total quando se fala em tributação sobre o patrimônio. Canadá, 10%, Japão, 10,3%, Coreia do Sul, 11,8%, Grã-Bretanha, 11,9% e, pasmem, Estados Unidos com 12,15%. Ainda assim, desse total de 4,18%, o ITD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, ele representa apenas 0,25% do total que se arrecada no país, aproximadamente 5 milhões, segundo dados da Receita Federal. E outro absurdo, né, quando se fala nesse imposto aí, por exemplo, o ITD, nós sabemos que quem tem competência para regulamentar a alíquota máxima é o Senado Federal. Este o fez no exercício de uma competência constitucional através da resolução número 9 de 1992. Vejam, os senhores e as senhoras, vamos completar 30 anos de que essa resolução foi publicada. E ela fixa a alíquota máxima em 8%. Mas a tributação média no país é de 4%. Isso é 1/10 da alíquota média desse tributo na Inglaterra, 1/3 do Chile, e nos Estados Unidos a alíquota média é de 29%. Na França, a alíquota máxima atinge 60%. Na Alemanha, Suíça e Japão, ela atinge em torno de 50%. Então fica a pergunta, com esse panorama, qual reforma tributária estamos debatendo e defendendo a aprovação? Vou citar aqui um exemplo de uma proposta interessante, o projeto de resolução número 57 de 2019, de autoria do senador Cid Gomes, onde ele pretende aumentar essa alíquota máxima do ITD para 16%. Essa mudança, acredito eu, que nos interessa, mas ainda assim a tributação estará aquém de outros países membros da OCDE, organização que, diga-se de passagem, o atual governo federal faz questão de entrar e se sujeita a qualquer tipo de vexame internacional. E, para encerrar, no que diz respeito à funcionalidade da Receita Tributária, é preciso destacar que a sua funcionalidade preponderante é criar condições para a formação de fundos de financiamento das políticas públicas. Essa é uma função redistributiva, que a gente precisa encarar do ponto de vista crítico das receitas públicas, destacadamente a receita tributária, que é a maior do país. Mas, novamente, nossa classe política põe um freio nisso. E o maior exemplo é a emenda constitucional número 95 de 2016, conhecida como emenda do congelamento dos gastos, que impede o país de ampliar os investimentos nas políticas públicas, limitando o orçamento do exercício financeiro seguinte apenas a uma correção monetária do IPCA. Ou seja, se o Brasil hoje quiser dobrar o investimento em educação, para retirarmos nossas crianças e adolescentes da posição vexatória de ocupar os últimos lugares em desenvolvimento, nós estaremos impedidos de fazê-lo. E aí vem a pergunta, para onde vai esse dinheiro que é economizado com esses entraves normativos? Esse dinheiro, esse excedente financeiro criado, ele forma o que se chama de superávit primário. Superávit primário, em termos bem simplórios, nada mais significa do que cortar despesas públicas, sobretudo as despesas sociais, que são despesas correntes, em sua maioria, para se gerar recursos financeiros para destiná-lo ao serviço da dívida. E como eu disse no início da fala, fazendo um apanhado histórico, o nosso sistema tributário ele é altamente regressivo e o Estado brasileiro, que nasceu independente para se financiar, recorreu ao processo de endividamento. Processo esse que perdura até os dias de hoje, e o único período em que teve uma auditoria foi sob o governo de Getúlio Vargas, em que o Brasil reduziu a quase 70% a sua dívida pública. Dívida pública essa que deverá chegar no final do exercício financeiro de 2020, com a crise da pandemia, mas não provocada pela pandemia tão somente, na casa de 7 trilhões de reais. É mais do que o dobro, Oscar, Camila e Evani, do que a União Federal arrecada por ano. E uma dívida que não para de crescer. E todas as reformas legislativas do governo federal, dos últimos anos, passando por governos de esquerda e de direita, foi no intuito de gerar o famigerado superávit primário. Reformas previdenciárias, reformas trabalhistas
e tantas outras reformas com a única finalidade: gerar excedente financeiro para manter o serviço da dívida e, com isso, manter o que nós chamamos de capital parasitário. Daí, parto para o encerramento perguntando qual reforma queremos, qual reforma precisamos e qual reforma será feita. A julgar pela formação moral daqueles que nos governam, o aumento da tributação sobre o patrimônio, se ocorrer, será tímido. A tributação sobre lucros e dividendos não entra na pauta, nem do governo, nem do Congresso, muito menos da grande mídia. Enquanto isso, continuamos a penalizar o pequeno e médio capital para além da classe média e trabalhadora desse país, condenando-o ao atraso. Enquanto isso, decreta-se a moratória social. Com essas palavras, encerro minha fala, agradecendo mais uma vez a todos e a todas pela participação. Muito obrigado, doutor Tiago. Passo a palavra agora, então, para a doutora Evani Santos, graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador e Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Bahia, com MBA em Planejamento Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET, possui mais de 24 anos de experiência em assessoria tributária de empresas nacionais e internacionais, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Bahia. Doutora Evani, por favor, com a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar, eu queria parabenizar a OAB, na pessoa do presidente Fabrício Oliveira e de Hermes Hilarião, pelo belíssimo evento. Realmente é um prazer estar aqui dividindo esse painel com colegas que admiro e respeito, discutindo assuntos que são tão importantes para a nossa advocacia. Ouvi-los, Tiago, Oscar e Camila, é sempre muito engrandecedor. Bom, hoje eu escolhi discutir um pouco com vocês os aspectos financeiros da reforma tributária proposta pelo governo nas atividades exercidas por nós, prestadores de serviço. Apenas para contextualizar, o doutor Oscar já falou um pouquinho no início, o tema, preciso falar um pouquinho só sobre os projetos de reforma que estão em tramitação, né? Como o professor falou, hoje a gente tem 2 emendas constitucionais em andamento, a 45, que teve origem na Câmara, que fala sobre a substituição de 5 tributos, substituindo pelo IBS, e tem a PEC 110, que também prevê a extinção aí de 9 tributos, sendo substituídos por 2. Paralelamente, e aí um ato inédito, porque historicamente apenas o legislativo vinha se debruçando sobre a questão da reforma tributária, né? O executivo saiu, enfim, da inércia e resolveu apresentar uma proposta de reforma, que, como comentado anteriormente por Camila, ela será realizada em 4 fases, né? Como na fala do nosso ministro da Economia, seria a primeira, com a unificação do PIS e da COFINS, seguida da transformação do IPI, passaria a ser um imposto seletivo. Uma terceira fase, onde estaria a reforma do imposto de renda, que incluiria a tributação dos dividendos, falada aí por Tiago, e a revisão das deduções permitidas, que Camila também tratou. E, por fim, haveria a desoneração da folha de pagamentos com a criação de um tributo sobre transações financeiras, né, que muito se discute aí na mídia. Tal projeto ele demonstra claramente a preocupação do governo em parcelar, fasear a reforma tributária, deixando de lado a discussão envolvendo governadores e prefeitos, que é muito complicada, uma vez que diz respeito aí ao Pacto Federativo e concentrando os esforços apenas nos tributos que têm jurisdição federal, pelo menos inicialmente. E aí, cumprindo esse faseamento, no dia 21 de julho foi apresentado o projeto de lei 3887, que foi falado aí pelo professor Oscar, com a criação da CBS, que viria em substituição ao PIS e à COFINS, norma que vai ser objeto aí da minha fala. Então, esse projeto de lei vem sendo muito discutido, e até, apesar de apresentar pontos positivos, como a gente já viu aí, que seria a unificação de 2 contribuições em uma só, a suposta simplificação quanto ao uso dos créditos fiscais, que sairia dessa celeuma que existe hoje, né, em volta do conceito de insumos, para um crédito mais financeiro, o reconhecimento, que para nós foi muito importante, da exclusão das parcelas que não representam receita efetiva,
é um reflexo das decisões judiciais recentes, com a exclusão do ICMS, da base de cálculo dela, do ISS também, e até mesmo de não alterar a tributação para as empresas incluídas no Simples Nacional, que também é um ponto positivo. Ela tem, como o doutor Oscar falou no início, um aspecto negativo extremamente relevante, que é a previsão de uma alíquota única, calculada num percentual de 12% e a extinção do regime cumulativo. Na teoria, essa alíquota única teria por princípio a busca da justiça social, da tão almejada justiça social, através do que seria a minimização de favorecimentos e dos tratamentos específicos e diferenciados. Mas, na prática, o que se vê é que há um efetivo aumento de carga tributária, né? Esses 12%, segundo o governo, eles foram calculados como meio de manutenção do valor arrecadado globalmente. Ao sair de uma alíquota de 9,25, calculada por dentro, né, com a inclusão aí de todos os tributos por dentro, para 12% por fora, mesmo com o incremento na base de cálculo ou na base de créditos passíveis de aproveitamento, o projeto resulta, sem dúvida, em uma elevação considerável na carga tributária para as mais de 3 milhões de empresas do setor de serviços que não são tributadas pelo Simples Nacional. Isso porque essas empresas elas vão amargar um aumento de 8,35 pontos percentuais, já que hoje, né, nós pagamos uma alíquota de 3,65 e vamos passar por uma alíquota de 12%. Sem que tenha havido, no texto da norma, qualquer alteração quanto à base de cálculo, que permanece a receita bruta, e nenhuma mudança efetiva em relação aos créditos, que permanecem vinculados à nossa realidade de prestadores de serviço. E que, como o professor Oscar falou, às vezes o profissional liberal tem ali na sua folha apenas uma secretária, né? Não tem grandes custos que geram créditos fiscais. Então, longe de trazer justiça fiscal, esse projeto de lei se mostra uma norma muito antisonômica, quando ela mantém, por exemplo, as instituições financeiras num regime cumulativo com cálculo realizado a partir de uma alíquota de 5,8%. E usa a justificativa de que para essas atividades não há insumos que gerem créditos, sem conceder igual tratamento aos prestadores de serviço, cujas atividades também não são encadeadas. É óbvio que, assim como ocorre com os bancos e seus assemelhados, não há possibilidade do setor de serviços exercer em sua plenitude a não cumulatividade, porque é sabido que, fundamentalmente, o custo por nós incorrido refere-se à folha de salário, cujo crédito não é permitido. Essa diferenciação posta no projeto não é um ajuste, meus amigos, para corrigir uma potencial anomalia, mas, assim, no meu entendimento, na minha visão, um claro caso de favorecimento. E parece que a norma, se aprovada com o texto atual, ela já começa com a possibilidade de novas ações judiciais, onde será possível, por exemplo, discutir princípios constitucionais, como é o caso da isonomia e da capacidade contributiva. Mas de que forma isso, além do geral, onde é que isso nos afeta? O impacto que essa mudança pode causar é difícil de calcular, de mensurar. Mas eu quero propor um exercício aqui para a gente relacionado com as áreas essenciais, a educação e a saúde, como Camila tratou no início. Por exemplo, o projeto que foi apresentado, ele não trouxe em seu texto a compensação concedida para as universidades privadas que concedem bolsas de estudos para alunos de comprovada baixa renda. Não sei se vocês conhecem, existe o ProUni, que é o Programa Universitário para Todos, em que as bolsas concedidas elas são convertidas para as universidades como compensação de créditos de PIS e COFINS. Esse benefício ele foi extinto. Então, vamos pensar que, considerando uma nova contribuição com uma alíquota maior e um menor benefício fiscal, isso vai resultar em um aumento de mensalidade e uma redução no acesso à educação, sem dúvida. Em uma entrevista sobre a reforma, o nosso ministro, quando confrontado sobre esse possível aumento do custo educacional, ele respondeu que a população em geral não seria afetada, porque só os filhos dos mais abastados estudam em instituições privadas. Parece um absurdo. Esse comentário dele, que não tem qualquer suporte técnico nem estatístico, está longe de refletir a nossa realidade.
Conforme dados publicados, teve um fórum de entidades representativas do ensino superior particular, 80% dos alunos das instituições particulares pertencem às classes C, D e E. E 161 mil estudantes frequentam as universidades por causa do ProUni. E isso não foi levado à discussão. No passado, é verdade, a referência na educação do Brasil eram as escolas públicas, mas, infelizmente, essa realidade se inverteu. A população hoje não tem mais a mesma fé na educação pública e busca, a duras penas, manter seus filhos em instituições privadas, porque acreditam que, através delas, é possível obter melhor qualidade de ensino. Bom, segundo dados levantados pela Associação Nacional das Universidades, esse aumento de carga tributária pode resultar em um aumento médio de 10% nas mensalidades, se aprovado. Sem dúvida, isso vai atingir a todos nós que estamos por aqui. E vamos falar da saúde. A Confederação Nacional da Saúde e a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica também apresentaram estudos sobre os possíveis reflexos decorrentes desse aumento da carga tributária. De acordo com tais entidades, em sendo mantida a proposta em sua integralidade, é possível vislumbrar-se um acréscimo de 17% dos custos de saúde. Isso quer dizer que o médico vai ficar mais caro, o exame a ser feito vai ficar mais caro e o plano de saúde também. Está clara a existência de um acréscimo tributário real que impactará no aumento dos preços de serviço, distanciando ainda mais a classe menos favorecida do acesso a eles. E esse problema não se limita à saúde e à educação, não, tá, gente? Toda atividade, evidentemente, de prestação de serviço, como empresas de construção civil, engenheiros, desenvolvedores de sistemas, dentistas e nós, advogados, seremos extremamente penalizados com essa mudança. Quanto a nós, a OAB, através do Conselho Federal, apresentou ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um documento demonstrando que esse projeto de lei, se aprovado, gerará um aumento excessivo da carga tributária para os profissionais liberais, difícil de ser suportado e mais difícil ainda de ser repassado para os preços. No documento foram sugeridas diversas mudanças, inclusive a redução da alíquota aplicada, propondo-se um escalonamento, que vai ser iniciado aí em 4,5%. E há quem diga, pasmem, que tal aumento pode ser repassado aos consumidores finais, com alteração dos preços e tal, mas isso a gente sabe que é uma falácia, já que os preços eles não dependem do nosso querer, dependem, inclusive, das condições de mercado, como bem falou o professor Oscar. Sem capacidade de repassar essa elevação da carga tributária para o preço, a alternativa vai ser o quê? Redução de custo. E o que é que está no topo dessa redução de custos? A folha de pagamento. Então, nessa toada, a reforma ela pode resultar numa redução de número de empregos, na precarização, que pode causar aumento de pejotização e até inviabilização de alguns negócios. Isso sem falar na possibilidade de uma informalidade, né? O setor de serviços é responsável por quase 70% do PIB brasileiro. E, de acordo com os dados do SEBRAE, eu fui buscar isso, 13 milhões de empresas estão no Simples e 3,4 não estão. Só que esses 3,4 milhões de empresas que não estão no Simples são responsáveis por 74% dos empregos gerados. Então, a gente não está falando simplesmente todas as empresas não vão ser tão prejudicadas. Claro que são, porque as geradoras de emprego é que estão recebendo maior carga. Dessa forma, imaginar a propositura de uma reforma que afeta negativamente esse setor é, no mínimo, leviano. Eu tenho a impressão, às vezes, que eu estou tendo um déjà vu nos idos de 2002, quando foi criado o regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, e o governo defendia a elevação da alíquota de 3,65 para 9,25, sob a alegação de que essa diferença seria compensada com créditos apropriados e que não existiria aumento de carga. Mas nós que estamos aqui sabemos que isso não é uma realidade. Tudo isso foi bem diferente. Bom, eu encerro minha fala, foi rápida, a gente precisou ajustar o tempo, dizendo que eu não tenho dúvida que o Brasil ele tem um sistema tributário complexo, oneroso, com alto custo para o cumprimento de obrigações acessórias e cuja interpretação gera um grande número de contenciosos. E precisa, portanto, ser reformulado. Entretanto, o momento não é o mais adequado. Há milhares de empresas encerrando suas atividades em razão dos impactos da pandemia. São milhões de brasileiros que estão perdendo emprego e renda, e de forma que aumentar a carga tributária do setor que mais emprega no país pode resultar em consequências desastrosas.
Então, precisamos sim de uma reforma global, estrutural, completa, que busque a justiça social, fomente o crescimento da economia e que garanta que o produto da arrecadação tributária se reverta na garantia de direitos fundamentais. Mas esse é um tema para um outro painel só para tratar do assunto, né? Bom, nosso papel aqui é dar voz aos prestadores e fazer ecoar as consequências, os efeitos da reforma atualmente proposta e torcer para que nossos parlamentares escutem nossos apelos. É isso, agradeço mais uma vez. Volto aí para você, Valmar. Muito obrigado, doutora Evani. Eu quero parabenizar os palestrantes, né? Eu quero parabenizar o doutor Oscar Mendonça, o doutor Tiago Assis, a doutora Camila Magnavita, a doutora Evani Santos. Quero agradecer o convite, a doutora Hermes Larião, por poder ter tido a chance de fazer parte desse painel com pessoas. Enfim, quero agradecer a todos que participaram, todos os ouvintes. E, por último, informar que os painéis se seguem agora. Agora, às 10 horas, se iniciam os próximos painéis e desejar um bom congresso a todos. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. Tchau, gente.